Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em Geografia, com o tema Problemas Ambientais na cidade e no campo. Estamos enfatizando o problema ambiental relacionado ao desperdício da água. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho desses tipos de desperdício da água. A água é um recurso natural fundamental para a nossa existência. Para a existência dos animais e de todos os outros seres vivos, certo? Então, não podemos viver sem água. E para isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter todo o cuidado com esse bem tão precioso e tão pouco. Lembram? Da nossa aula passada que falamos da quantidade de água doce que temos para o nosso consumo. É muito pequena, certo? Então, o que vai ocasionar se eu e você continuarmos ou fazer algumas práticas com a água de maneira a desperdiçá-la? Vai ocasionar o quê? A falta da água no planeta, isso mesmo. Então, não podemos viver sem água, então nós temos que o quê? Que nos conscientizar e também conscientizar quem está próximo a nós. Muito bem. Na escola, certo? Na escola, ocasionar o quê? A prevenção desse cuidado com a água. De que forma lá na escola eu posso fazer isso, professora? Sim, se você viu na escola, no banheiro ou no bebedouro a torneira aberta, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir lá fechar. E se for um vazamento? Se mesmo assim eu fechar a torneira e ela continuar a pingar, continuar pingando, então eu devo fazer o quê? Chamar alguém, algum responsável ali próximo que esteja na escola para que ele cuide, certo? Cuide desse problema e assim ser solucionado esse desperdício da água. Mas será que é só lá na escola? Não, na nossa casa também, muito bem, no nosso dia a dia, ao lavar geralmente a roupa em máquinas ou em tanquinhos, nós utilizamos muita água. E para evitar esse desperdício, nós podemos o quê? Reutilizar essa água, muito bem. Em tempos, que está bem chuvoso, nós também podemos reutilizar a água da chuva, muito bem. E de que forma podemos reutilizar a água da chuva, você sabe? Podemos reutilizar essa água, por exemplo, para molhar nossas plantas, muito bem. Ou para outros fins, como lavar a calçada, lavar até mesmo o carro, certo? Ou reutilizar ali na limpeza diária da nossa casa, da nossa residência, do nosso local de trabalho, certo? Então, essas são algumas práticas de reutilização da água que nós precisamos ter um cuidado mais especial, ficar mais atento, certo? Para não desperdiçarmos tanta água, certo? Não desperdiçar a água do nosso planeta, isso mesmo, lembrando que a água existente no planeta, no nosso planeta, a maior quantidade é água salgada, muito bem. E a quantidade de água doce, que é água para o nosso consumo, água limpa, certo? Ela é bem menor, por essa razão que nós temos que ter todo esse cuidado para não desperdiçar água, certo? Assim como as indústrias também que utilizam muita água no preparo dos alimentos, certo? Nas suas fabricações que são feitas, geralmente nas fábricas, assim também como lá na agricultura, que também acaba ocasionando um pouco desse desperdício através de métodos de irrigação. Muito bem. Mas será que são só esses os cuidados que nós devemos ter no nosso dia a dia com a água? Não, precisamos também cuidar da água dos rios para não poluir,
certo? Dos lagos, dos açudes, enfim. Se acontecer, né, acabarmos a poluir tudo, essa água também vai ser imprópria para o nosso consumo. Então, devemos preservar ali, cuidando. Muito bem? Trouxe aqui para vocês, ó, uma torneirinha, certo? Aqui tem uma torneira. E aí, de que forma você está lavando as suas mãos aí na sua casa? De que forma você está utilizando a água? Será que você está utilizando de maneira certinha, principalmente agora, nesse tempo, que precisamos tanto lavar nossas mãos, lavar, né, com bastante cuidado, utilizando bastante sabão? Então, nós precisamos o quê? Utilizar a água de maneira correta, certo? Se a gente deixar aqui a torneira ligada enquanto eu passo sabão, enquanto eu passo sabonete nas minhas mãos, o que vai acontecer? O desperdício da água. Então, essa água vai o quê? Vai sendo desperdiçada. E qual seria, então, a maneira correta para não desperdiçar essa água? Ao lavarmos as nossas mãos? A maneira certa deveria ser o quê? Fechar a torneira até ensaboarmos muito bem as nossas mãos e aí sim, com as mãos bem ensaboadas, ligar novamente, abrir novamente a torneira e fazer a higienização das nossas mãos, certinho? Você aí na sua casa está utilizando de maneira certinha? Você sabia que se você deixar a torneira lá, né, a torneira aberta, enquanto você está lá ensaboando as suas mãos, são muitos litros de água que está sendo desperdiçada. Então, vamos evitar. Vamos fechar a torneira, assim também como escovar os dentes. Muito bem? Vamos ver aqui algumas práticas que devemos fazer, ou que algumas pessoas acabam fazendo na sua casa, de maneira a utilizar a água. Vamos ver esse aqui, certo? Então, aqui nas lavagens do nosso veículo, certo? Seja a moto ou mesmo o carro, temos que tomar muito cuidado, não utilizar a mangueira, utilizar aqui o balde, ó, igual essa gravura que estamos vendo, certo? O balde, porque assim nós vamos ter um controle maior da quantidade de água que vamos utilizar nessa lavagem, certo? Vamos aqui ver uma outra. Olha. Ao lavar as nossas calçadas. Muitas pessoas costumam lavar suas calçadas com a mangueira, utilizando bastante água. Então, o ideal é varrer, primeiramente, certo? Varrer. E aí, se necessário for jogar água, é importante utilizar a água em baldes e não a mangueira, certo? Vamos ver uma outra aqui, ó. Ao tomarmos banho. Esse chuveiro aqui, ele está aberto ou ele está fechadinho? Esse chuveiro está fechado, veja aqui, né, que está sendo, a pessoa está ensaboando-se, lavando o cabelo com shampoo, com bastante sabão, mas o chuveiro está desligado. Essa é a maneira correta, porque assim, o que vai acontecer? Não vamos desperdiçar água, certinho? Vamos ver uma outra prática. Isso aqui. Escovar os dentes. Muito bem. A torneira está aberta? Nessa imagem está fechada. A torneira está fechada, então a maneira correta é escovar os dentes, sempre com a torneira fechada, para não desperdiçar o quê? Água. Muito bem. Certo? Então, são essas práticas simples que nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia, podemos colocá-la em prática. Olha aqui nesta imagem. Nós observamos que a pessoa está limpando aí um chão, a calçada, né? De que forma ela utilizou? Ela utilizou um pano úmido,
Veja que o balde está ali do lado. Então, assim, ela pode fazer essa higienização, certo? De maneira a não desperdiçar água, certo? Então, são essas práticas do nosso dia a dia que nós utilizamos, que nós pelo menos devemos utilizar. Vamos ver mais uma prática? Essa aqui. Ao realizarmos a lavagem da louça, certo? Existem algumas técnicas que nos ajudam. De que forma? Ensaboar primeiro todos os utensílios, toda a louça, com a torneira desligada, para depois começarmos a enxaguar. Muito bem. Vejam que são práticas simples, certo? No nosso dia a dia. Algumas pessoas sentem um pouco de incômodo ao fechar a torneira, ao lavar uma louça, preferem então deixar a torneira ali aberta, porque é mais prático. Eu vou ali lavando a louça, vou ensaboando e vou passando embaixo da torneira, certo? E já vou guardando o pratinho ali, a louça ali do lado, os talheres, né? Porém, essa prática faz o quê? Ocasiona o desperdício de água. Muito bem. Então, são práticas que nós não devemos cometer. E nós temos, né, uma função aqui, é orientar os nossos familiares, né, que essa água, ela está em pouca quantidade, a água doce, e que nós temos, na verdade, uma responsabilidade muito grande. Então, temos que ter o quê? O maior cuidado em preservá-la, certo? Você pode ajudar a sua família, certo? Orientando-os a maneira correta de como realizar as práticas, né, as atividades no dia a dia, sem tantos gastos. Olha aqui, vamos observar esse cartaz. Aqui só para a gente relembrar, certo? Olha, uma criança tomando banho, né, escovando os dentes, e uma senhora lavando as mãos com a torneira aberta. Aqui embaixo, ó, alguém também, ó, ensaboando as mãos, né, que já tá fazendo enxágue. Mas aqui, ó, esse jovenzinho está tomando banho com o chuveiro, ensaboando-se com o chuveiro ligado, né? Isso é uma prática que nós não devemos fazer, certinho? Olha, uma outra prática, certo? Na escola, termos maior cuidado, principalmente agora, né, quando voltarmos, a higienização das nossas mãos, que temos que lavar com bastante água, ter esse maior cuidado, sabe? Com a torneira. Ligar na maneira correta, utilizar a água e sempre desligá-la, certo? Uma outra prática na agricultura, que se desperdiça também muita água, vimos também na aula de hoje, é na agricultura, através dessa aqui, ó, da irrigação, tá? Então, a água é levada por esses tubos e se essa água não for bem planejada por gotejamento, né? Essa aqui, por exemplo, não é gotejamento. Então, significa que vai desperdiçar muita água. A água pode ficar aqui em excesso à plantação. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje foi falando sobre os desperdícios da água, nos orientando a nossas novas práticas no nosso dia a dia. A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!